Por que, afinal de contas, Jesus chorou? Você sabe que a lágrima, ela diminui a profundidade da dor que a gente tem. Toda dor, ela é atenuada, ela é diminuída pela lágrima. É por isso que nós choramos. Nós temos aqui nas nossas pálpebras, dentro das nossas pálpebras, nós temos as nossas glândulas lacrimais. E elas produzem lágrimas o tempo todo. O tempo todo elas produzem as lágrimas. A gente é que não chora direto, mas elas são produzidas o tempo todo. Você está aí agora? Está sendo produzidas as lágrimas que você pode chorar ou não. Quando a gente não chora, isso desce para as nossas vias nasais, ou então apenas para lubrificar os nossos olhos. Tanto que quando não há lubrificação dos nossos olhos, nós sentimos dores. Temos que colocar colírio, ou temos que fazer algum uso de medicamento para que essas glândulas passem a produzir. Veja como Deus faz tudo direito. Deus faz tudo certinho. A gente é que não sabe agradecer. As lágrimas, elas não são apenas demonstradas quando nós sentimos tristeza. Às vezes nós rimos, e rimos tanto que choramos. Quem aqui já chorou de tanto rir? Quem já chorou? Todo mundo, tá vendo? A gente ri tanto. Gente, não aguento mais, estou chorando aqui. Não aguento mais tanto rir. Então, elas estão aqui, gente, ó. Estão aqui. Às vezes, a gente está lendo a Bíblia. Eu não sei se isso já aconteceu com você. Você está lendo a Bíblia. Só de ler a Bíblia, você chora. Já aconteceu comigo diversas vezes. Quer ver, por exemplo, toda vez que eu leio a história de José, e eu paro para ler a história de José todinha, quando eu estou no meio da história de José, eu já estou chorando. E por que isso acontece? Porque nós exprimimos um sentimento que existe dentro de nós. Faz parte do sistema límbico humano, do nosso cérebro, que faz produzir isso. Então a lágrima nem sempre ela é uma expressão de dor, mas ela ajuda a diminuir a sua profundidade. Ajuda sim, porque quando nós choramos, nós liberamos muitos neurotransmissores. Quando nós choramos, nós liberamos alguns sentimentos que, se nós guardássemos, seria pior. Por isso que jamais você deve chegar para o seu filho, para a sua filha e dizer: engula o choro. Tem mãe que faz isso, sabia? E pai: engula o choro. Não fale. Nunca fale isso com seu filho. Deixa chorar. Chorar é bom. Chorar é bom. Afina até a voz. Viu? Pode deixar, viu, Miguel chorar. Tem problema não. Agora não diga: engula o choro, porque esse menino depois ele pode desenvolver um trauma por causa disso. Eu estou falando como profissional, que a gente sabe que as crianças muitas vezes guardam, a gente guarda coisa da infância, que lá na fase adulta elas vêm de novo para a nossa mente. Jesus, ele era uma pessoa comum aqui na terra. Como homem, ele foi humano. E tanto foi humano que chorou por 3 vezes. A Bíblia nos diz que Jesus chorou 3 vezes. E esse choro de Jesus, ele teve um significado. 3 significados e 3 choros. Por que afinal Jesus chorou? A primeira vez que a Bíblia nos conta que Jesus chorou, ele chorou quando ele chegou em Betânia. Ele foi ressuscitar Lázaro, seu amigo. E quando ele chegou em Betânia, Lázaro já estava sepultado há 4 dias. Mas quando Jesus viu Maria chorando, os judeus chorando com Maria, quando Jesus percebeu aquela atmosfera de tristeza por causa da morte de Lázaro, Jesus se condói. Mas eu às vezes pergunto, se Jesus sabia que ele ia ressuscitar a Lázaro, por que ele chorou? É porque Jesus sente com a gente aquilo que a gente sente no momento.
Porque Jesus, ele não ignora a nossa dor. Tem pessoas que ignoram, mas Jesus não ignora. Não sei se já aconteceu com você. Você está sentindo uma dor muito grande, uma dor atroz, mas chega alguém perto de você e ignora aquilo que você sente. Jesus seria incoerente com a sua própria palavra se ele chegasse em Betânia e ele dissesse para o povo assim: olha, gente, podem dar risada, porque ele mesmo nos ensinou em Mateus capítulo 5 que nós devemos chorar com os que choram. Ele mesmo, a palavra dele mesmo nos ensina a chorar, e que os que choram serão consolados. Então, quando ele chega em Betânia, que ele vê aquele povo chorando, os judeus que vieram com Maria, Jesus não se aguenta e chora. As glândulas lacrimais de Jesus produzem. Veja como ele era humano, gente. A gente costuma só divinizar Jesus, não é? Mas quando ele veio aqui na terra, ele era humano como eu e você somos. Tanto que ele chorou a primeira vez. E a Bíblia nos conta, se você ler esse texto, no texto original, esse choro aqui é um choro de soluçar. Não é um choro assim de derramar lágrima, não. É um choro de soluço, não tem aquele choro que a gente chora bem chorado mesmo. Jesus chorou assim, em todas as vezes, porque o judeu, ele é passional. O judeu, quando ele chora mesmo. O judeu, quando ele chora, ele rasga as vestes. O judeu, quando chora, ele grita. Não tem gente que é assim? Quando vai chorar, pois o judeu é assim. O judeu não fica assim, ó. O que ele faz assim? Fica segurando, né? Pode dar um troço, viu? Pode dar um negócio no coração. O judeu não faz assim, não. O judeu abre a boca e chora mesmo. Olha na Bíblia para você ver. E rasgou as suas vestes. Então o choro de Jesus foi um choro mais violento nesse sentido. Porque ele viu que os judeus estavam chorando. Na verdade, eles prantearam naquele momento. Jesus chora a primeira vez. Por que ele chorou? Porque ele chegou em Jerusalém. Ele chegou em Jerusalém e ele viu que o povo que estava ali em Jerusalém, depois que ele chorou em Betânia, agora ele vem para Jerusalém e vai entrar na cidade de Jerusalém. Ele sai de Betânia, continua seu ministério, e quando ele está para ser crucificado, ele vai a Jerusalém. E perto de Jerusalém, ele olha para a cidade. Quando Jesus entrou para Jerusalém, ele entrou na direção do Monte das Oliveiras. E no Monte das Oliveiras, as pessoas começavam a espalhar vestes pelo caminho, tiravam palmeiras e começaram a espalhar aquelas palmeiras, e muitos gritavam dizendo assim: Hosana ao que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. E o povo adorava Jesus naquele momento. Mas quando Jesus chegou e olhou para Jerusalém e viu a situação que Jerusalém estava, Jesus lamentou dentro de si. Sabe o que acontece? Quando Jesus olha para a minha vida, quando Jesus olha para a sua vida e vê que por dentro você está mal, você não está bem, Jesus lamenta e chora por nós. O que acontece ali é que, antagonicamente, aquele momento era um momento de alegria, porque todo mundo estava celebrando, todo mundo estava gritando, mas ao invés de ser aquela alegria real, Jesus sabia que a mesma multidão que o estava naquele momento louvando, adorando, bendizendo, Hosana o que vem em nome do Senhor, no dia seguinte, eles iam gritar: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. É quando nós vemos a multidão gritar, mas sabemos que o grito é apenas um grito de hipocrisia. É quando nós vemos pessoas aparentemente louvando a Deus, mas no seu coração não diz a verdade. Jesus conhece a nossa verdade.
Jesus sabe o que eu canto, Jesus sabe o que eu prego, Jesus sabe o que eu vivo. Nós muitas vezes, nós não falamos mentira, mas nós cantamos mentiras. Eu falo sempre com o pessoal do louvor: cuidado com aquilo que você canta. E quando eu canto, eu paro mesmo para pensar: será que o que eu vou cantar é verdade? Será que o que eu vou dizer, amar como Jesus amou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, será que eu estou me esforçando para ser essa pessoa? Ou será que eu estou cantando mentiras? Às vezes a gente não canta mentiras, ou não conta mentiras, mas canta mentiras. É bom a gente ter muito cuidado com isso. Jesus percebeu em Jerusalém que o povo de Jerusalém estava fazendo aquilo, mas era algo apenas superficial, não fazia parte da profundidade do seu coração. E porque Jesus viu aquela cidade daquele jeito e sabia o que aconteceria a Jerusalém, Jesus chora sobre ela. Jesus conhece o ontem, o hoje e o amanhã. Ele tem muitos motivos para chorar se a nossa vida for mal, se a nossa cidade for mal. Ele conhece o que vai acontecer com a nossa cidade daqui a 2 anos, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. Ele conhece o que vai acontecer com a nossa vida se nós continuarmos no destino que nós estamos a seguir. E quando ele chega em Jerusalém, ele olha, e é como se Jesus estivesse vendo 70 anos depois, 70 anos depois, Ney, que Jesus passou por ali. Sabe o que foi que aconteceu? Jerusalém, depois que ele sobe, que ele vai para o céu, Jerusalém é invadida por Tito Vespasiano, um general. Jerusalém é invadida pelo general Tito Vespasiano, que destrói Jerusalém. Jerusalém estava saqueada, Jerusalém estava destruída. Para vocês terem uma ideia, 600.000 pessoas, segundo Flávio Joséfo, um historiador bíblico, 600.000 pessoas foram mortas em Jerusalém, Michele. Foram mortas. As mães dentro de Jerusalém, as mães devoraram os seus próprios filhos. Você sabe o que é que Jesus via? Jesus via um cenário de destruição naquela cidade. Por isso ele lamenta e diz: ai de ti, Jerusalém, 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 que mata os profetas. Quantas vezes eu quis juntar teus filhos, como uma galinha faz com seus pintinhos. E Jesus lamenta sobre essa cidade, apesar de uma alegria aparente, apesar daquele momento, porque tem gente que só vai na onda. Ali é o que? É uma alegria? É? Ele vai e entra no meio. Já viu como é? Tem gente que chega num lugar e se vê um movimento, pergunta logo assim: está dando o que aí? Se estiver dando alguma coisa, ele entra e encosta e fica lá no meio. Vai no meio da multidão. Eu quero desafiar você nessa noite. Você que está me vendo aqui, está aqui na igreja ou está em casa. Eu quero desafiar você a não andar apenas com a multidão. Eu quero desafiar você a ter um discernimento próprio de Jesus Cristo. Eu falei hoje aqui de manhã, o apóstolo Paulo, ele falou, Ricardo, para nós assim: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Mas eu falei de manhã aqui, seu Wellington, eu disse assim: eu não vou imitar o apóstolo Paulo não, eu vou imitar logo o original. Se eu tenho Jesus, para que eu vou imitar Paulo? Ele ensinou dessa forma para as pessoas da sua época, mas nós que conhecemos a Jesus Cristo hoje, que conhecemos a palavra de Deus, que temos todas as informações dele, nós temos mais é que amar como Jesus amou, que viver como Jesus viveu, que olhar para o seu jeito de ser, o seu jeito de agir. Jesus entra e olha para Jerusalém e lamenta sobre ela. Por isso que ele por isso que ele chora copiosamente, sentado no burrinho, enquanto muitos estavam ovacionando, enquanto muitos estavam gritando de alegria,
Jesus chora e lamenta. O choro dele é de lamento, porque ele lamenta o que vai acontecer em Jerusalém. E eu já disse, historicamente está provado, comprovado. Eu estava lendo hoje uma matéria, até comentei com a Eliana em casa. Filho, eu estou lendo aqui uma matéria arqueológica, gosto muito de arqueologia. Eu estava lendo uma matéria que uma criança achou uma peça de ouro. Que essa peça de ouro tem 3.000 anos. Achou lá em Jerusalém, perto do lugar onde era o templo. Muito provavelmente é de um templo judaico muito antigo. Eles ainda vão fazer os estudos para descobrir exatamente a quem pertenceu, a que dinastia pertenceu. Mas é muito interessante, porque a própria ciência, ela confirma tudo o que aconteceu. Jesus disse assim: Jerusalém, Jerusalém, não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derrubada. Quando Jesus estava andando com os discípulos uma vez, e eles entraram em Jerusalém, os discípulos ficaram muito impressionados com o templo. E Jesus, andando com eles, um deles, ou dois, ou três, disseram assim: Senhor, olha para esse templo, que coisa linda. Pensa você chegar perto de um lugar muito bonito. Pensa você chegar, por exemplo, no Rio de Janeiro, perto do Cristo Redentor, daquela imagem que tem lá. Pensa você chegar perto da Torre Eiffel. Você chegar assim, olhar para aquilo e dizer assim: gente, que coisa suntuosa, que coisa luxuosa, que coisa linda demais. Os discípulos viram o templo construído por Herodes e disseram: Senhor, isso é massa demais, Jesus. Senhor, é lindo demais. O senhor não está vendo não, Jesus? Jesus disse assim: não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derrubada. Sabe o que foi que aconteceu quando Jerusalém foi invadida? O templo foi construído e colocavam ouro derretido entre as pedras. Eles arrancavam as pedras uma das outras para arrancar o ouro que colocaram lá. Se cumpriu literalmente a profecia de Jesus quando ele disse: não vai ficar pedra sobre pedra. Você sabe que esse mundo tem muitas coisas assim, irmãos, que impressionam a gente. E quando as coisas impressionam a gente demais, que faz a gente tirar os olhos de Deus, Jesus chora quando nos vê. Jesus chora quando vê a gente desviar os olhos dele para as coisas suntuosas, luxuosas dessa terra. Quando faz a gente esquecer de tudo aquilo que ele fez por nós. Porque a dor da ingratidão é terrível. A dor da ingratidão em relação a Deus faz com que a gente valorize os cravos que foram colocados nas mãos de Jesus, ao invés da ressurreição dele. A dor da ingratidão faz a gente pregar de novo os cravos de Jesus na cruz. Por isso ele chorou quando ele estava ali em Jerusalém. E ele lamenta, além de chorar, ele diz: Jerusalém, lançarão você por terra, você e seus filhos. Não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu a oportunidade que foi dada. Será que hoje a Jerusalém é quem? Quem é que não está reconhecendo a oportunidade que está sendo dada? Quando eu acho que a minha própria vida é mais importante do que a vida que Jesus me deu. Eu tenho duas vidas para viver. Eu tenho uma vida que eu acho que tenho, e tenho uma vida que o próprio Senhor Jesus me deu. Eu preciso escolher qual das duas eu quero viver. Eu quero viver a vida que eu decidi ter, ou eu quero viver a vida que Jesus me deu. Ele disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Jerusalém escolheu viver outra vida. Jesus criticou aquela cidade. Jesus chorou sobre ela. Jesus continua a caminhar. E no outro dia ele está no jardim do Getsêmani. Na carta aos Hebreus, no capítulo 5, no versículo 7, a Bíblia nos afirma que Jesus chorou enquanto estava no Getsêmani. Se você ler a passagem do Getsêmani, você não vai ver que Jesus chorou. Mas na carta aos Hebreus afirma que Jesus chorou no jardim do Getsêmani. Por que Jesus chorou ali? A dor da solidão.
a dor da ingratidão. Jesus chorou ali porque ele se sentiu só. Ele chegou para os discípulos e assumiu na sua humanidade, Edinaldo, dizendo assim: a minha alma está triste até a morte. Pedro, Tiago e João, que nunca tinham ouvido Jesus falar de morte, é como se eles estivessem entendendo que Jesus queria se matar. E eles, a Bíblia diz que eles ficam tão tristes, tão tristes, tão tristes, tão tristes, que eles dormem de tristeza, enquanto Jesus estava chorando. Será que você e eu não temos feito Jesus chorar hoje? Depois que tanto Ele fez por nós? Ninguém gosta de fazer chorar quem ama. Ninguém gosta. Se uma pessoa que você ama está chorando, você fica logo sensibilizado. Isso não é sensacionalismo não, irmão. Isso é verdade de Deus absoluta. Eu não posso fazer chorar quem eu amo. Não gosto de ver. Então quando eu vejo minha esposa, meus filhos, um de vocês, quando eu vejo alguém chorando, então eu sinto o que como pastor? Eu quero acolher. Eu quero saber o que é. Eu quero orar por você. Eu quero pedir a bênção de Deus. Eu quero pedir ao Senhor que enxugue as suas lágrimas. Todo mundo que ama quer enxugar lágrimas. Jesus chorou no Getsêmani, uma lágrima de ingratidão, de abandono. Sabe por que Jesus chorava? Eu já disse aqui, porque as lágrimas, elas diminuem a profundidade da dor. Quando você vira uma pessoa chorando, não mande parar de chorar. Chora mesmo, fulano. Chora mesmo. Eu vejo pessoas chorar quase todos os dias. Quase todos os dias. Você sabe que um consultório psicológico é onde a gente ouve muitas coisas. Eu ouço pessoas chorar quase todos os dias. Nós já temos até uma caixa de lenço em cima. Se você já foi num consultório psicológico, você já viu. Pois é justamente quando a pessoa chora que depois ela se sente melhor. Mas tem gente que se acha forte. Eu jamais chorar. Se Jesus chorou, eu não vou chorar. Se você é uma pessoa que é ruim de chorar, cuidado, viu? Tem alguma coisa que não está bem certa aí não. Ah, pastor, não chora. Você precisa chorar. Todos nós choramos porque as nossas glândulas, elas produzem o choro. Aqui agora eu não estou chorando, mas elas estão produzindo aqui, ó. E se o próprio Filho de Deus chorou, eu também preciso chorar. Quem fez Jesus chorar no Getsêmani foram os cravos da ingratidão. E que nós hoje muitas vezes reproduzimos esses cravos. Eu não sei como você tem lidado com isso, eu não sei como tem sido a sua vida em relação a Deus. Se você tem agradecido a Deus, tem sido um filho obediente, agradecido ao Pai por aquilo que Ele tem feito na sua vida. E agradecer a Deus, irmão, não é a gente abrir a boca e dizer obrigado, não. Agradecer a Deus é muito mais do que isso. É ter uma vida de gratidão. Para e pensa comigo nessa noite. Será que você não está fazendo Jesus chorar de novo? A gente precisa olhar para dentro de nós, sentir tristeza se nós formos superficiais, entender que Deus quer que a gente chore, Deus quer que a gente acalente também quem chora, ajuda aqueles que choram, chorando com eles e ajudando, mas Ele não quer chorar pela minha superficialidade. Se eu for igual Jerusalém era na época de Jesus, sabe por quê? Jerusalém da época de Jesus vivia sob os favores dos reis. Jesus tinha que pegar a moeda e dizer: de quem é essa efígie, essa inscrição, essa cara? Ele dizia: de César. Então dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Que o Espírito Santo de Deus complete essa palavra no seu coração, amém? E que você possa
chorar quando tiver que chorar, chorar com alguém que tiver que chorar, mas não fazer Deus chorar de novo por você, chorar de novo por causa das suas ações. Não vamos agir como Jerusalém, que era uma festa apenas aparente, mas no outro dia estava gritando: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Que não sejamos uma vida de circunstância, mas uma vida que ama de verdade. Amém? Coloque-se de pé e aplauda a palavra de Deus bem forte. Glória a Jesus. Aleluia, glórias ao nome dele. Curve a sua cabeça diante do Pai, curve a sua cabeça diante de Deus. Ó Espírito Santo de Deus, Deus poderoso e maravilhoso, Senhor, estende a tua mão poderosa e maravilhosa sobre nós. A tua palavra diz, Senhor, que o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Senhor, a alegria vem sempre, ela virá sempre, se nós aprendermos a chorar. Mas chorarmos, Senhor, não o choro da ingratidão, o choro da alegria, o choro da gratidão, o choro da emoção que sentimos por estarmos perto de Ti. Senhor, que a Tua bênção seja conosco. Senhor, que a Tua graça seja conosco. Toca neste momento, em cada filho, Senhor, em cada um que veio aqui ouvir Tua voz, cada um, Senhor, que veio aqui ouvir Tua palavra nessa noite, ouviu e compreendeu, Senhor, aquilo que o Senhor tem na vida dele e na vida dela, para que haja, Senhor, um processo de mudança nessa vida. Meu Pai, para que haja um reconhecimento que só o Senhor é Deus, para que haja um reconhecimento que o Senhor nos salvou, que o Senhor fez o melhor por nós. Oh Jesus, Senhor, que nós venhamos respeitar e observar o choro que o Senhor chorou por nossas vidas até a cruz, quando o Senhor se entregou por nós. Nem a cruz, Senhor, foi capaz de fazer o Senhor chorar, mas a ingratidão, a superficialidade de Jerusalém, Senhor, o Senhor lamentou sobre aquela cidade. Que esse lamento, Senhor, não haja verdadeiramente hoje em nossas vidas, que possamos ser o melhor, Senhor, que pudermos ser diante de Ti, que possamos, Senhor, colocar as nossas vidas em Tuas mãos. Pai querido, Pai santo, Deus de amor, estende, Pai, a Tua mão poderosa, toca em cada um com Teu poder, com a Tua virtude, com a Tua unção. Eu creio, Senhor, que vidas foram tocadas pela Tua palavra. Eu creio, Senhor, que vidas foram tocadas pelo Teu Santo Espírito. Deus amado, querido e poderoso, estende, Senhor, a Tua mão poderosa sobre cada um e abençoa mais e mais. Crava, Senhor, a Tua palavra dentro do nosso coração. Assim oramos em nome de Jesus.